Você está falando da atividade de arte? Sim, é de artes, é. A última atividade da última aula? É, Então, a gente não falou sobre experiência estética? sim. E lá na plataforma, o que eu postei lá? Coloquei o texto que a gente leu, inclusive a aula, se você quiser assistir, está lá. E tem um curta-metragem chamado Língua das Coisas. Você vai assistir o curta e vai fazer uma relação com o texto e com a aula que a gente teve para produzir um texto. Ah, sim. Aí o link da aula tá lá, né? No dia O como link foi da a aula tá aula. lá. Aham, tá Sim, bom. tem. Se você quiser reassistir lá, Ah, assistir de novo, tá. tá lá. Então tá bom, a internet melhorou, vou dar uma olhada depois, aí eu faço a atividade e Ele, entrego. isso, vai Então, com calma, sem. Eu que tô meio. Até falar com a galera aqui, antes da gente começar, vamos conversando aqui. Tô meio devagar porque as pessoas não entendem, né? Acho que o aluno acha que só aluno que tá passando tristeza, tá chateado, tá preso, tá preocupado, né? né, não, O todo mundo professor tá. também. Pois é, o professor também tem isso. E aí, quando eu falo com as pessoas para participarem, já que a gente tem essa possibilidade aqui, né, de falar e ouvir a voz e ver uns ver, a gente se vê, né, as pessoas não participam, não falam, aí fica complicado. A gente fica um maluco falando sozinho. Sim, Tá chegando geração mais de gente todos aí. é importante. Ó, João tá aí, Fábio, Bruno, Matheus Cardoso, aí Matheus, finalmente. Deu ar da graça. Se quiser falar um pouquinho aí antes da gente começar, pode abrir os microfones aí, um de cada vez, é claro, né? Não todo mundo ao mesmo tempo, eu vou ficar aqui louco. A gente vai falar hoje. Na verdade, posso até dar uma préviazinha. Nós falamos nas aulas assim celular, ok. Nós falamos nas primeiras aulas, ainda quando estávamos presencialmente, né? Nós falamos sobre a importância da pesquisa, foi o primeiro capítulo. Depois, no segundo capítulo desse livrinho que a gente vai ver hoje, nós falamos sobre o problema, né? O que é o problema, como é que se levanta o problema, como é que se constrói um problema. Depois nós falamos sobre hipótese, né? Como é que a hipótese é uma tentativa de resposta ao problema que a gente levantou, né? A partir de uma pergunta. Né? Hoje a gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica, como é que se organiza, que na verdade vocês estão nessa fase agora, em contato com os orientadores de vocês, né? Por exemplo, o pessoal que está comigo, eu mandei material para ler e para começar já a produzir devagarinho. Então, a partir desse primeiro material, você vai também desenvolver, você vai buscando outras fontes, né? Então, por exemplo, tem um livrinho que é muito interessante, que é da Primeiros Passos, tem vários títulos, que é o que é filosofia, o que é psicanálise, o que é religião, o que é mito. Ao final do texto, tem lá uma bibliografia que pode te indicar um outro livro, né? Isso faz parte de uma pesquisa bibliográfica, já que a gente está preso, né? Não pode estar isolado e tal, a gente faz assim, vamos usar como fonte os livros, né? Aquelas pessoas que pretendiam fazer entrevista, de repente até pode fazer, mandar para a pessoa que está querendo pesquisar, mandar um vídeo, mandar um e-mail, né? Se comunicar pelo Facebook e fazer uma entrevista, né? Não sei, é uma ideia, né? Deixa eu ver aqui rapidamente, uma resposta Sim, rápida aqui. pessoal, pessoal, eu Oi, tava. fala. Meu TCC, eu precisei entrevistar, né, as pessoas, de acordo com o meu tema, sobre a questão da desigualdade dentro da faculdade, entendeu? E eu tô Picotando é entrevistando. só. Seu som tá picotando, Bruno. Melhorou agora? Tem um tom. Eu não sei se tem que enxergar mais perto do microfone aí, perto de você. Não sei porque acontece isso. Deixa eu ver, melhorou? Mais ou menos. Vamos lá, vou tentar de novo. Eu. Tá. Ô, Renato, boa tarde.
Oi, Reinaldo, boa tarde, Reinaldo. Falei aqui rapidamente para as pessoas que chegaram aí que a gente já leu, quer dizer, nós não lemos o livro todo, mas a gente fez o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro capítulo foi a importância da pesquisa, esse livrinho que a gente está lendo aí. O segundo capítulo foi falando sobre problema. Essas duas aulas foram presenciais, né? A importância da pesquisa e problema foram presenciais. Essa última aula foi problema, lá presencialmente. Depois o terceiro capítulo, hipótese. Oi, Ingrid, queridas. O terceiro capítulo foi a hipótese, né? O quarto capítulo. Ah, não, desculpa, peraí. O primeiro capítulo é a importância da pesquisa, o segundo capítulo, problema. O terceiro capítulo foi hipótese, eu acho que foi hipótese. E agora a gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica. Não sei se foi exatamente nessa ordem, agora me perdi aqui. Deixa eu ver aqui o livro, peraí. Página 60. Então, o primeiro capítulo foi uma pesquisa, a importância da pesquisa. Depois nós falamos. O terceiro capítulo foi. O segundo capítulo foi problema. O terceiro capítulo foi hipótese. Muito bem, foi. Ok. O quarto capítulo foi tipos de pesquisa. Agora que eu estou lembrando. Então, só voltando. Ingrid chegou e boa noite, boa tarde. Primeiro capítulo foi a importância da pesquisa, como por que fazer pesquisa. Segundo capítulo, problema, a gente falou sobre isso. Como é que levanta um problema, como é que, a partir de uma pergunta. O terceiro capítulo foi a hipótese. Já na hipótese a gente começou a ter aula à distância. O quarto capítulo, os tipos de pesquisa. Eu tinha pulado. E hoje a gente vai ver aí o que é uma pesquisa bibliográfica. Dá mais uns 5 minutos aí, ver se chega mais alguém, que são 6:08 ainda. Ei, terminou de ler o livro, Ingrid? Pode abrir o microfone e falar. Estava falando com o pessoal aqui que não é só o aluno que sente, né, preocupação, tristeza e chateação porque está isolado. Ouvir a voz de vocês e ver o rosto de vocês é importante para a gente também. Qual livro? 1984, do George Orwell. Você não estava lendo? Terminei ainda não. Eu ainda preciso terminar o do Policarpo. Primeiro, antes de começar, de Tá. terminar esse daí. Beleza. Policarpo, Quaresma. Eu até consigo fazer duas leituras. Até consigo fazer duas Lima leituras Barreto? ao mesmo tempo, mas isso, do Lima Barreto. Que vai cair na UERJ. Esse daí outro, também vai cair na UERJ. Os dois. Tão distintos, né? Sim, e o 1984, né? 84. 1984 nem é uma leitura nacional. Eu até estranhei. Mas ela é proposital, né? Porque ela está falando do que está acontecendo agora, não só no Brasil, essa realidade utópica, meio ficcional, que o George Orwell apresenta, não está acontecendo só no Brasil, né? Essa coisa do controle, né? Controle social, das Professor, políticas extremadas e tal. Oi, o senhor viu o fala aí. comercial do Enem, a propaganda? Aquilo ali terrível aquilo, né? Como é que pode um negócio daquele? Você desconsiderar, né, as pessoas que não têm condições, né? Porque a desigualdade ela já está intrínseca no sistema, né? Com a Covid-19 o negócio fica triplamente desigual, né? Eu nem acredito que vão manter a data, não dá pra acreditar. E a propaganda em si, tipo, nossa, foi um tiro no coração, de verdade. Terrível, né? Não, tem umas postagens aqui no Facebook hoje que as universidades do Rio elas estão solicitando, né, tentando fazer uma pressão no MEC para que haja um adiamento do Enem, né? Que, poxa, como é que vai fazer, né? Eu sei que como é que você faz um negócio desse assim para as pessoas que não têm acesso? A gente aqui tem acesso à internet e aquelas pessoas que não têm acesso. Se vira, como é que faz?
É muito triste. Eu acho que só vai nós mesmo, né? Vamos começar aqui devagarinho. Quem chegar vai pegando aí as paradas. Eu vou falar aqui, vou devagar porque também estou devagar. Ô, Bruno, desigualdade rolando solto. É a estrutura da nossa sociedade. Na verdade, vocês vão ter isso aí talvez em sociologia, faz parte da a estrutura, né, na qual a nossa sociedade está construída, ela está baseada nas desigualdades, né? Um negócio muito complexo. Então, peraí, deixa eu voltar aqui na página 60 e o capítulo 5 falando, 3, ó, já falamos, no capítulo 3 nós falamos de hipótese, no capítulo 4 vai chegar, nós falamos de tipos. Calma aí, alguém pediu para entrar. Aí. Beleza. Nós falamos dos tipos de pesquisa, como classificar as pesquisas, muito brevemente. E agora, hoje, nós vamos falar sobre bibliografia. Muito interessante porque várias coisas vão se repetir aqui na fala. Camila chegou. Muitas coisas vão aparecer de novo aqui na fala do texto aqui. Vamos ver aqui, peraí, está chegando. Não vou ler muito não, acho que 3 páginas só já tá bom pra gente. Depois eu vou abrir o microfone para vocês comentarem e perguntarem, vamos conversar um pouco. Tá braba essa parada aí de isolamento. Eu tô hoje que tô melhorzinho do meu gatilho. Vocês estão vendo o texto aí? Yes or no? Yes or no? Sim, tá dando pra ver, tranquilo. Ok, então, aí ele fala aí, etapas da pesquisa bibliográfica, né? A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao longo de uma série de etapas. Seu número, assim como seu encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, o nível de conhecimento que o pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau de precisão. Peraí, alguém pediu para entrar. Samira! O grau de precisão que se pretende conferir a pesquisa, etc. Assim, qualquer tentativa de apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica deverá ser entendida como arbitrária. Pô, isso aqui é muito interessante, porque o autor dá para a gente uma liberdade. Foi assim que a gente começou em sala de aula presencialmente, quando eu perguntei para vocês, né, qual era o interesse de vocês. A partir do interesse de vocês aqui, a gente ia começar a tentar buscar um tema, um assunto. Então, o texto aqui é legal, que ele fala exatamente isso. Assim, qualquer tentativa de apresentar um modelo, né, para desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica deverá ser entendido como arbitrária. Tanto é que os modelos apresentados pelos autores que tratam desse assunto diferem significativamente entre si. Então, cada autor tem um caminho para fazer esse tipo de pesquisa, né? Nesse capítulo, procura-se apresentar o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica com base na identificação de etapas sucessivas. Logo, o que se segue deve ser entendido não como um roteiro rigoroso que se deva seguir, sob pena de comprometer irredutivelmente, irremediavelmente o trabalho, mas sim como um roteiro, entre outros, elaborado com base na experiência do seu autor, cotejada, né, ou combinada, comparada com a experiência de outros autores nesse campo. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser entendida como um processo que envolve as etapas. A gente já fez essas etapas aqui, ó. A escolha do tema, o levantamento bibliográfico preliminar, que vocês estão fazendo agora com os orientadores de vocês, né? Ou o orientador te indica um livro para ler, um artigo, alguma coisa, ou você, tem muitos alunos que já, professor, eu estou com um livro aqui, eu comecei a pesquisar por conta própria, tem um texto que eu li, dá uma olhadinha, será que isso serve? Formulação do problema, a gente já, de certa forma, a gente fez isso quando a gente preencheu aquela ficha lá. Elaboração do plano provisório de assunto. A elaboração do plano provisório do assunto também está envolvido naquela ficha que a gente preencheu. Busca das fontes e leitura do material. As buscas das fontes e leitura do material é possível que vocês estejam fazendo agora com seus orientadores. Fichamento, organização lógica do assunto, redação do texto serão agora as etapas futuras, né? Estamos nesse processo aí, devagarinho. A escolha do tema. Pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, inicia-se com a escolha de um tema. É uma tarefa considerada fácil, porque qualquer ciência apresenta um grande número de temas potenciais para a pesquisa. No entanto,
A escolha de um tema que de fato possibilite a realização de uma pesquisa bibliográfica requer bastante energia e habilidade do pesquisador. Na verdade, foi os primeiros contatos que a gente teve em sala de aula, teve uma certa dificuldade das pessoas, o que eu vou escrever? Estou meio perdido, né? Mas isso é uma coisa natural quando a gente começa a fazer pesquisa, né? Isso é natural, essa coisa de ficar perdido. A gente fica perdido durante um tempo, mas chega uma hora que a gente encontra nos nossos próprios interesses perguntas, né, que a gente quer responder. É muito comum a situação de estudantes que se sentem completamente desorientados aí, ó, ao serem solicitados a escolher o tema de sua monografia de conclusão de curso ou dissertação de mestrado. Esse livro aqui, gente, na verdade é uma coisa interessante, né, porque ele está se referindo a pessoas que estão na graduação ou na pós-graduação. Mas a gente já está meio que se antecipando, né? Quando vocês chegarem na graduação, com toda certeza, vocês não vão estar tão crus, né? E uma ideia quase que já organizada de como é que é o comportamento para abordar um tema, para construir um projeto, para fazer uma pesquisa, né? É claro que o papel do orientador nessa etapa é de fundamental importância. Com base em sua experiência, ele é capaz de sugerir temas de pesquisa e indicar leituras que auxiliem o aluno ao desenvolvimento dos primeiros passos. Além disso, foi isso que eu tentei fazer nas primeiras aulas, né? Eu não era o orientador específico de vocês, mas o papel do professor que dá aula de metodologia de pesquisa não é só dizer como funciona, mas é tentar apontar caminhos também, né? Ainda que provisórios. Além disso, é capaz de advertir quanto às dificuldades que poderão ocorrer da escolha de determinados temas. Isso fez parte da nossa aula, das nossas aulas presenciais. Né? Alguém falava comigo e falou, peraí, mas você está falando disso aqui? Você está falando de uma parada mais genérica, né? Vamos pensar nos pontos mais específicos desse teu tema aí. Além disso, é capaz de advertir quanto... ok. No entanto, por mais capacitado que seja o orientador, o papel mais importante nessa etapa do trabalho, assim como nas demais, é desempenhado pelo próprio estudante. Vou grifar isso aqui muito... Vou dar uma grifada... Ok. Fábio, quer falar aí alguma coisa? Alguém quer falar? Abre o microfone e fala aí. Então, o trabalho, assim como as demais etapas, é desempenhado pelo próprio estudante. Então, eu já falei para vocês, na minha época de mestrado, o meu orientador estava no Xingu. Eu não sei se era o Xingu, era uma tribo que ele estava lá, porque ele é antropólogo, e eu mandava as coisas para ele via e-mail. Não tinha muito contato presencial, né? Mas a gente se comunicava assim, e eu tinha que ir trabalhando, né? Eu tinha que ir produzindo, porque o interesse da pesquisa era meu interesse. Primeiramente, deve-se considerar que a escolha de um tema deve estar relacionado tanto quanto possível com o interesse do estudante. Foi a primeira coisa que eu perguntei a vocês nas aulas presenciais lá de projeto. Falei, gente, o que te interessa falar? Porque se você, né, não procurar uma coisa que te interesse, meu querido, vai arrastar corrente. Eu falei isso aí, e ele vai falar aqui de uma forma mais... O que eu estou falando aqui mais assim, escrachado, ele vai falar mais arrumadinho, olha lá. Muitas das dificuldades que aparecem nesse momento decorrem simplesmente do fato de não apresentarem interesse pelo aprofundamento em qualquer dos temas com que tiveram contato ao longo do curso de graduação ou mesmo de pós-graduação. Para escolher adequadamente um tema, é necessário ter refletido sobre diferentes temas. Assim, algumas perguntas poderão auxiliar nessa escolha, tais como: quais os campos de sua especialidade que mais lhe interessam, quais os temas que mais te instigam, de tudo que você tem estudado, o que lhe dá mais vontade de se aprofundar e pesquisar. Então, meus queridos alunos, olha só que coisa interessante. Nós estamos, na verdade, antecipando algumas coisas que vocês encontrarão na graduação. Quando chegar lá na graduação, vocês não vão estar completamente perdidos, né? Vocês vão levar consigo, olha, eu tenho uma coisa que eu já comecei... Opa, Ingrid, é que eu não estou vendo aqui direito. Perdão. Eu não consigo ver o chat agora, eu tenho que clicar. Ficou baixo o som. Deixa eu aumentar aqui. Peraí. Jesus. Ô, Gabriel. Vou aumentar aqui, ver se ficou melhor aí, ô Ingrid. Tá melhor aí? Ou tá muito Professor, alto? tenta falar mais perto do microfone, se o senhor puder. Ô, Jesus, tá bom. Eu tenho problema. É porque... Assim, melhor?
Vê aí. Alô? Merolhou? Ficou baixo o som para mim? Sim, agora. Obrigado. Então, o que eu estava falando? Deixa eu voltar aqui no texto. Peraí. Ah, ok. Assim, muitas das dificuldades que aparecem nesse momento decorrem simplesmente do fato de não apresentar interesse pelo aprofundamento em qualquer dos temas com que tiveram contato ao longo do curso de graduação. No nosso caso aqui, específico, né, é desenvolver não é uma necessidade, mas entender que fazer essa pesquisa agora, começar a desenvolver um interesse por algum tema, vai ser para o seu futuro, né? Para que quando você chegue lá na graduação, você não chegue tão cru e não saber o que quer fazer, ficar naquela coisa meio perdida, sacou? Vocês não vai acontecer isso com vocês. Assim, algumas perguntas poderão, já li isso aqui. Tá. O estudante não pode, para seu próprio bem, esperar que o orientador determine o tema da pesquisa. Por isso que eu perguntei a vocês qual o interesse, entendeu? Tem que descobrir o interesse em vocês. A tarefa de realizar uma monografia, no nosso caso, um artigo, uma dissertação, por si só, é bastante árdua, mesmo para os que estão motivados pela busca do conhecimento. Olha o que ele coloca aqui, né? Mesmo aqueles que já têm o interesse em fazer, que estão dispostos a escrever, já é difícil. A dificuldade nunca vai deixar de existir, né? Então você tem que estar com o teu interesse sempre enriquecido, sempre alimentado para poder levar adiante a empreitada do trabalho. Logo, pesquisar a respeito de um assunto pelo qual se tem pouco ou nenhum interesse pode tornar-se uma tarefa altamente frustrante, ou seja, nas palavras do professor Celso, você vai ficar arrastando corrente. Não basta, no entanto, o interesse pelo assunto. É necessário também dispor de bons conhecimentos na área de estudo para que as etapas posteriores da monografia ou dissertação possam ser adequadamente desenvolvidas. Quem conhece pouco dificilmente faz escolhas adequadas. Isso significa que o aluno só poderá escolher um tema a respeito do qual já leu ou estudou, ou que vivenciou. Por isso que eu falei, tão importante você saber do que é, você escolher alguma coisa que realmente te interesse, né? Vou falar do pote. Aqui, Celso, encontrei aqui lá em casa. Lá em casa tinha um pote de costura. Vou falar do pote de costura. Mas você costura? Não. Pô, sua mãe costura? Não. Só encontrei lá. Mas aí qual vai ser a problematização? Você vai ter problemas para problematizar. Então, cabe ressaltar também que é muito frequente a escolha de temas amplos e complexos, que exigem volume de trabalho muito superior ao que será possível realizar no tempo proposto. Isso eu falei também durante as nossas aulas presenciais. Escolhe uma coisa que seja simples, não vai tentar querer abraçar o mundo, sacou? Porque quando você faz isso, você não fala de nada. E você não consegue tocar no assunto que você quer. Pega um pontinho e tenta, né, falar sobre esse ponto. Quando você for falando sobre esse ponto específico, você naturalmente vai tocar em outro. Porque no texto vão aparecer coisas. Quando você escreve, né, o teu orientador, né, ou alguma outra pessoa que lê o teu texto, fala assim, mas você falou disso aqui, ó. Vai te apontando coisas que você pode desenvolver. É assim que a gente vai trabalhando. É uma postura muito comum, que em geral decorre de certa dose de onipotência dos pesquisadores iniciantes, ou da falta de conhecimento da literatura da área. Assim, o papel do orientador torna-se decisivo nesse momento, porque ele vai dizer para você, olha, meu querido, tá querendo abraçar o mundo, né? Não vai dar para abraçar o mundo. Vamos falar aqui, né, da tecla do computador. Em vez de você falar do cabo que está ligado do lado, do tamanho da tela, vamos primeiro falar da tecla, né? Qual a função da tecla? E depois vamos, aos pouquinhos, né, a função da tecla no laptop. E depois vamos falar do laptop, dos cabos e tal, aos pouquinhos. Estou dando um exemplo aqui só para... Querendo interromper e perguntar. Acho que foi, eu estou lembrando não sei se foi na última aula, a Gabriele falou, Celso, no início eu detestava essa história aí de TCC, mas agora eu estou começando a entender e estou gostando, mas por que está acontecendo isso? Porque ela está percebendo, alguém me pediu para entrar, Yannick, ela está percebendo, na verdade, que essa forma é uma outra forma de aprender, diferente daquela de escutar, decorar e repetir, né?
Você está construindo, né? E quando você escreve, você vai elaborando, né? Você vai construindo. Na verdade, quando você levanta uma questão e tenta responder essa questão, você está também desenvolvendo um sistema de respostas, né? É como se fosse um procedimento filosófico, né? Você levanta uma questão e, na medida em que você vai respondendo essa questão, você constrói uma explicação, né? Você constrói uma apresentação da ideia. A escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar. A escolha do tema constitui importante passo na elaboração de uma pesquisa bibliográfica. Isso não significa, porém, que o pesquisador de posse de um tema já esteja em condições de formular seu problema de pesquisa. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre título e tema, né? O tema ou por exemplo, o tema é o guarda-chuva maior e o título você tá como é que fala? Você está fechando um pouco mais. É o problema fechando um pouco mais. A hipótese está dentro do problema. É uma coisa está dentro da outra, né? Muito mais do que como foi visto no capítulo anterior. Opa, mais alguém? Peraí. Beleza, tá chegando gente aí. Como foi visto no capítulo anterior, esse processo é bastante complexo, muito mais do que geralmente se imagina. Por isso, logo após a escolha do tema, o que se sugere é um levantamento bibliográfico preliminar que facilite a formulação do problema. Por isso que a gente teve lá nas aulas presenciais uma certa dificuldade. Por quê? Porque a partir daquilo que a gente descobriu de interesse e a gente começou a construir um tema, para avançar, precisaríamos ler coisas. Então, agora, essa etapa que nós estamos agora, é fundamental. O que os orientadores indicarem para vocês lerem, leiam, né? Não vai dar para ler um livro, mas um capítulo, né? Para poder começar a construir o que você vai começar a escrever, leia com calma. Ok, oral. Então, esse levantamento bibliográfico preliminar pode ser entendido como um estudo exploratório, posto que tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do aluno com a área do estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação. Essa familiaridade é essencial para que o problema seja formulado de maneira clara e precisa. Então, por exemplo, você se apropriar ou se aproximar de um conceito de um autor que seja indicado pelo seu orientador. Opa, peraí, chegando. Opa, seja bem-vindo aí. Então, para você, esse é um momento propício para você se apropriar. Desculpe. Um momento para você se apropriar de conceitos que determinados autores vão trabalhar, né? Se for o caso desse outro autor indicado pelo seu professor. Vamos entender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Não é para ninguém pegar isso, não. Heidegger trabalha o conceito de Dasein no mundo. O que é o conceito de Dasein? Aí você vai estudar aquilo ali, vai procurar saber para começar a encontrar um vínculo com o teu trabalho. Vou dar um exemplo aqui mais palpável. O Marlon está falando de mito, de mitologias. Aí eu falei, Marlon, a primeira coisa que a gente precisa estudar é saber, né, você precisa falar para o seu leitor o que é o mito. Ele precisa entender primeiro o que é o mito para depois você ingressar e falar das mitologias que você quer falar. Né? Mesmo que quando você escreve também, gente, vocês têm que pensar que vocês estão escrevendo uma pessoa que não conhece o assunto que vocês estão tratando. Isso é uma forma também de encaminhar o trabalho. Mas, Celso, oi, pode falar. Nessa parte de introduzir o leitor ao tema, eu fiquei com medo de deixar muito técnico. Não tem problema, porque você acaba usando poucas palavras próprias, porque você precisa introduzir de forma técnica o leitor ao tema. Não tem problema nisso? Então, o que eu estou falando com os meus orientandos é o seguinte: agora, na verdade, não é hora para a gente se preocupar com isso. Né? Agora, na verdade, é hora da gente ler o que for orientado, se for o caso de ler, e escrever o máximo possível. Então, eu não faço distinção agora do que é introdução, primeiro, segundo, terceiro capítulo, né? A não ser que a primeira lauda que me entreguem, né, venha organizadinho. Por exemplo, o Fábio, que está aí, ouvindo a gente, ele fez um texto para mim que tinha 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos já estão bem definidos. Cada parágrafo ele definiu o que é uma contextualização histórica, o que é o ponto central do trabalho dele. E aí eu pude organizar e
a gente vai trabalhar por parágrafo. Cada parágrafo dele pode servir como introdução, primeiro, segundo capítulo. Nem sempre isso acontece, entendeu? Então, esse momento agora não é para você classificar. Eu acredito que seja para você escrever. Entendeu, Yannick? Entendi. Obrigado. Beleza? Nada. Beleza. O que geralmente ocorre é que, ao longo dessa fase, o estudante acaba selecionando uma sub-área de seu estudo, que, por ser bem mais restrita, irá possibilitar uma visão mais clara do tema, de sua pesquisa e, consequentemente, o aprimoramento do problema de pesquisa. Aqui, ó, ele está falando aqui do que a gente costuma chamar de recorte. Né? Em vez de você trabalhar uma coisa genérica, você vai, como eu falei aqui agora, vamos falar sobre a tecla do computador, do laptop, para depois a gente dar a função dela no laptop. Primeiro vamos pontuar, né? Pode ocorrer também que esse levantamento bibliográfico venha a determinar uma mudança nos propósitos iniciais da pesquisa. Eu falei isso para vocês também. Falei, ó, o tema, tudo bem, o tema talvez não mude, né? Mas é possível que o título do trabalho de vocês mude ao longo da pesquisa, né? E isso não tem problema nenhum, né? Na verdade. Visão tenha determinado... Ok. Já que o contato com o material já produzido sobre o assunto poderá deixar claro para o aluno as dificuldades para tratá-lo adequadamente. Então, você, ao longo da sua leitura, pode ser que aconteça você mudar alguma coisa do seu título, entendeu? Talvez o tema não, mas o título talvez mude. O levantamento bibliográfico preliminar depende de muitos fatores, tais como a complexidade do assunto e o nível de conhecimento que o estudante já dispõe a respeito. Então, essas questões, para a gente, né, é importante a gente saber por quê. Para a gente não ficar com aquela coisa, daquela angústia, meu Deus, não vou saber escrever sobre isso. Natural, gente, entendeu? Tem gente que vai ter um pouco mais de familiaridade com o assunto que escolheu, vai depender do interesse. Né? Por isso que eu perguntei logo no início, ó, busca alguma coisa que seja do seu interesse, porque você vai precisar disso para poder desenvolver seu trabalho. Não se pode definir de imediato que material deverá ser consultado. A experiência, porém, demonstra que é muito importante buscar esclarecer acerca dos principais conceitos que envolvem o tema da pesquisa. Procurar um contato com trabalhos de natureza teórica capazes de proporcionar explicações a respeito, bem como pesquisas recentes que abordam o assunto. Então, por exemplo, no caso da Ingrid, quando ela for ler lá o Paulo Freire, né, ela pode se apropriar de alguns conceitos do Paulo Freire para poder tratar do assunto dela, né? Alguém vai falar, eu acho que o Bruno vai falar sobre desigualdades sociais, né? Eu não sei qual foi o autor que a Juliana te indicou, mas naturalmente esse autor tem um conceito para tratar dessas questões. Por exemplo, o G7 Souza, que é um sociólogo, ele vai falar que a nossa sociedade ela está estruturada com base numa sociedade escravocrata. Então, tudo que a gente tem hoje, né, de desigualdade social, né, é fruto dessas relações, né, com base na sociedade escravocrata. Continuando, então, busca esclarecer o conceito. Oi! Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Eu travei no segundo resumo do primeiro capítulo, né? Que a gente está lendo e fazendo alguns resumos. Eu posso te mandar os meus textos para você dar uma olhada rápida? Mas é uma orientação? Pergunta só a orientadora, para não ter briga. Tá bom, tudo bem. Tô brincando. Acho que não rola problema não, pode mandar. Tá bom, ok. Obrigada. Nada, pô, estamos aqui, é assim mesmo. Formulação do problema, a gente falou sobre isso em algum momento. Eu vou até o 5.6, gente, não vou demorar muito não. Hoje eu queria ouvir vocês também. Espera-se que no final do levantamento bibliográfico preliminar, o estudante esteja em condições de formular o problema de pesquisa. O que, como já foi considerado, não constitui tarefa das mais simples. Então, a gente ficou também meio preso nesse negócio do problema, né? Como problematizar um assunto ainda que eu não domino, né? Então, isso a gente vai fazendo aos pouquinhos. Vocês, na verdade, agora, quando forem ter contato com os orientadores de vocês e começarem nesse processo de leitura, isso vai começar a vir, né? Na medida que vocês forem lendo. Pode ser até que outras perguntas surjam. Cabe, entretanto, fazer algumas considerações de ordem prática, que são bastante relevantes.
Numa tese de doutorado, requer-se originalidade. Isso significa que o problema identificado deve corresponder a uma lacuna no conhecimento da área e que o trabalho deve ser inédito. Né? No doutorado, a gente faz sempre um trabalho que seja inédito. O mesmo não é requerido numa dissertação de mestrado, e muito menos numa monografia de conclusão de um curso, e muito menos ainda no que a gente está fazendo, que não é nenhuma desses três que ele falou agora. Na verdade, é um artigo que a gente vai fazer. Então, é como se fosse... Eu considero esse trabalho que vocês estão fazendo como se fosse uma sementinha para a graduação. É a sementinha de vocês que vocês vão levar, entendeu? Qualquer que seja, porém, a natureza do trabalho, né, requer-se a tomada de uma série de cuidados na formulação do problema. Já foi ressaltado no capítulo anterior que não existem regras claras que possam ser aplicadas invariavelmente nesse processo de formação do problema. Nem do problema, nem da hipótese. A gente viu isso. Algumas perguntas, no entanto, poderão ser úteis para avaliar em que medida o problema proposto está em condições de ser investigado. Então, ele está falando aqui uma palavra que eu estava aqui, da possibilidade de execução do trabalho, né? O tema é de interesse do pesquisador? Você tem interesse realmente no que você está falando? O problema apresenta relevância teórica e prática, né? Isso vai ter uma consistência, vai ter um interesse por parte de quem está vendo? A qualificação do pesquisador é adequada para o seu tratamento? Vocês são qualificados, vocês estão querendo fazer, então são qualificados. Existe material bibliográfico suficiente disponível para o seu equacionamento e solução? Aí vai ser um contato com o orientador, ele vai te munir, é como se fosse, né? Você vai se alimentar do que o teu orientador te dá para você poder produzir. O problema foi formulado de maneira clara, precisa e objetiva, né? A pergunta que você está fazendo, ela é uma pergunta muito complexa, ou ela é uma pergunta que... porque às vezes, não sei se vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar, eu penetrei na aula do Bernardo, de Química, e fiquei lá ouvindo a aula. Aí ele estava explicando lá uma equação, não sei o quê, e eu fiz uma pergunta lá, Bernardo, o que é KC? Depois que eu fiz essa pergunta, todo mundo começou a falar, poxa, mas eu achava que era isso, mas eu achava que era aquilo, eu não sabia que era... E ele, na verdade, a partir daquela minha pergunta, ele explicou de novo a equação. Então, gente, dependendo da pergunta que você faça, né, ela pode te dar a possibilidade de entender melhor o assunto. O pesquisador dispõe de tempo e outras condições de trabalho necessárias ao desenvolvimento da pesquisa? Respondendo essa pergunta, agora nós dispomos de bastante tempo. Somente a partir do momento em que o pesquisador tem uma ideia clara daquilo que pretende fazer a respeito do assunto escolhido, é que se está em condições de iniciar o trabalho. A gente não vamos ficar também, né, tão preso nisso, né? Não basta, por exemplo, pretender estudar o desemprego, nem mesmo o desemprego no Brasil ou em determinado estado. É preciso definir com clareza o que se quer saber acerca do desemprego, como ocorre, onde ocorre, quando ocorre, quais as suas causas ou quais as suas consequências. Na verdade, essas perguntas aqui ajudam ao pesquisador a organizar o pensamento, né, e o direcionamento da pesquisa, né? Para você, é como se fosse um mapeamento, aquilo que a gente fez na ficha lá, naquela ficha de pré-projeto. Mapear para não se perder. Porque senão depois você fica falando, né, que nem um maluco, e aí você, o que eu falei? O que eu falei? Toda vez que você tiver uma ideia, mesmo que pode ser para você absurda, anota no papel, anota no caderninho, entendeu? Qualquer tema pode ser estudado por diferentes perspectivas. Considere-se, por exemplo, o trabalho feminino. Esse tema pode ser estudado por diferentes enfoques: econômico, político, social, antropológico, jurídico, biológico, psicológico, etc. Suponha-se, então, que um pesquisador tenha decidido estudar o trabalho feminino do ponto de vista social, identificar reações de grupos organizados de mulheres às barreiras impostas para a ascensão e essas funções. Então, isso aí, na verdade, seria uma hipótese ou um pressuposto, né, que ele vai tentar mostrar, né, quais são as barreiras impostas para a ascensão das mulheres em determinadas funções na sociedade. Tem um exemplo muito, quando assisti a aula de introdução em direito lá na UF, o professor, no momento lá, ele falou, é muito curioso a gente ver que, na medida em que
o grau de instrução vai aumentando, o patamar, os juízes, e, né, quando vai aumentando o grau de importância, você vai vendo que mulheres não estão entre esses patamares e homens negros também não estão. Então você só vê homens brancos nos patamares mais altos da jurisprudência, né? No entanto, existe uma contradição. Na faculdade de Direito, quantas mulheres? Você tem muita mulher na faculdade de Direito. Né? Só que à medida que vai chegando na sociedade mesmo, né, nos cargos, você vai diminuindo o número de mulheres negras, então, vai diminuindo. Juízas negras, você não vê, entendeu? Então, isso seria uma resposta aqui para identificar as razões de grupos organizados de mulheres, as barreiras impostas para a sua ascensão e nessas funções na sociedade. Tá. A formulação do problema, assim como a especificação dos objetivos, pode representar uma longa etapa no processo de pesquisa. Deixa eu voltar, não entendi. A formulação do problema, assim como a especificação dos objetivos, pode representar uma longa etapa no processo de pesquisa. Embora tenha sido definido que essa etapa segue seu levantamento bibliográfico preliminar, nem sempre se observa a nítida separação entre as duas etapas. O que geralmente ocorre é que em algum momento um problema é provisoriamente formulado, mas uma posterior consulta à literatura poderá contribuir para a sua reformulação. Foi o que eu acabei de falar. Né? Na medida em que vocês forem lendo, né, é possível que outras perguntas sejam levantadas. E aí elas são melhores, né, para responder, vai ficar mais legal tentar responder essa pergunta aqui, envolve mais do assunto, né? É possível mesmo que sejam feitas diversas revisões até que o problema se apresente adequado à investigação. Fica claro que o levantamento bibliográfico é de fundamental importância para a formulação do problema de pesquisa. Todavia, por si só, ele é insuficiente. Requer-se a reflexão crítica acerca dos assuntos estudados, de forma tal que seja possível identificar controvérsias entre os diferentes autores. Você pode, eu não sei aí, né? Você pode... Teve um trabalho que eu orientei o ano passado, que foi da... Ai, meu Deus, vou lembrar o nome da menina. Ela fez uma analogia entre Kant e Paulo Freire para poder falar sobre educação. Então, ela confrontou... Na verdade, ela não confrontou, ela mostrou que esses dois autores entendiam da mesma forma, né? Como é que funcionava o aprendizado, né? Essas coisas todas. Vou lembrar já... Nesse sentido, torna-se importante discutir esses assuntos com o orientador, com pessoas mais experientes no assunto e também com os colegas, já que estão envolvidos com problemas semelhantes. Os seminários nos cursos de pós-graduação são eventos privilegiados para isso. Por isso que eu também gostaria que, né, cada um de vocês falasse um pouquinho do trabalho de vocês, e fosse falando do processo que está acontecendo, estou enlouquecendo, não estou escrevendo, estou travado, não, encontrei um livro maneiraço, entendeu? É importante que a gente se escute. Lá no mestrado sempre tinha esse momento de cada um apresentar o seu trabalho. Elaboração do plano provisório de assunto. Eu vou pular isso aqui. Vamos para o 5.6. Identificação das fontes, e eu vou terminar aqui para abrir o microfone, porque já faltam 15 minutos para acabar. Após a elaboração do plano de trabalho, o passo seguinte consiste na identificação das fontes capazes de fornecer as respostas adequadas à solução do problema proposto. Parte desta tarefa já foi desenvolvida na revisão bibliográfica preliminar, que só difere dessa etapa por não ser considerado definitivo. Para identificar as fontes bibliográficas adequadas ao desenvolvimento da pesquisa, a contribuição do orientador é fundamental. Então, nós estamos nessa fase aí, né, que vocês estão em contato com seus professores orientadores, e eles estão munindo vocês, alimentando vocês de material. Recomenda-se também a consulta a especialistas ou pessoas que já realizaram pesquisas na área. Essas pessoas podem fornecer não apenas informações sobre o que já foi publicado, mas também apreciação crítica do material a ser consultado, como a Ingrid acabou de pedir aqui, você pode ler meu texto para dar uma olhada, ver se está legal ou não? Posso. As fontes bibliográficas mais conhecidas são os livros de leitura corrente. No entanto, existem muitas outras fontes de interesse para a pesquisa bibliográfica, tais como obras de referência, teses e dissertações, periódicos científicos, anais de encontros científicos e periódicos de indexação e de resumo. Então, meus queridos,
basicamente, é isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre a importância da pesquisa bibliográfica. Vou tirar aqui, peraí. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí como é que está o processo de vocês aí, individual. Como é que está essa labuta aí? Eu sei que nessa fase meio... Eu falei com vocês aqui no início, alguns estavam, outros não. As pessoas, né, os alunos acham que só o aluno que está passando mal, está tendo problema, né? Pô, eu também aqui estou me sentindo mal. Agora que está melhorando aqui minhas costas, e eu preciso escutar vocês, que uns escutando aos outros, a gente também meio que se cura, né? Fala aí, alguém fala aí. Gabi, fala aí, Gabi. Fala aí, Gabi. Fala aí, Fábio. Fábio, fala da orientação de ontem, por favor. Então, eu já comecei a escrever aquelas laudas lá, aquelas 4 laudas que você tinha falado sobre cada parágrafo. Eu comecei a escrever sobre o primeiro parágrafo. E aí eu comecei contando sobre as sinagogas, como elas manipulavam o povo usando a lei que Moisés tinha escrito, que na verdade era para ser algo bom para preservar a vida e uma boa convivência das pessoas, mas que na real eles usaram para acabar manipulando e se aproveitando das pessoas para conseguir dinheiro das pessoas e fazer elas serem controladas através do medo. E aí eu comecei por esse caminho. E aí eu vou fazendo isso até chegar nos dias atuais. Como as igrejas fazem isso hoje em dia também. Que Entendi, mas mas vai aproveitando essa contextualização histórica aí que você não precisa fazer essa ligação exatamente nesse texto, entendeu? Calma. Uhum, sim. É que, tipo, eu tô contando mais ou menos a história do início, assim, e Isso etc. aí. Pra poder chegar Beleza. até mim. Mas eu tô tentando contextualizar as pessoas, sabe? Ver, explicar melhor às pessoas como isso acontecia antigamente também. Sim, quando você vai tentar também entender, né? Você está fazendo ao mesmo tempo as duas coisas, que você está explicando e ao mesmo tempo está entendendo, está aprendendo, né? Isso. Fala aí, Ingrid, como é que está seu trabalho? Tá indo bem, mas Eu dei uma travada no segundo resumo, que é sobre a democratização das escolas públicas no Brasil. O processo que o Brasil teve para que houvesse realmente escola acessível para todas as classes. você Para vai, todas as você vai classes. ler, você vai ler Anísio Teixeira, não? Olha, eu, por enquanto, estava focando mais só no Paulo Freire mesmo. Mas eu tô aceitando outras opções de autores para complementar o trabalho É porque também. esse autor ele foi importante para esse processo de democratização do ensino público. Na verdade, a universalização do ensino, né? O artigo que eu tô lendo para fazer esse resumo, ele fala desde antes do governo de Vargas, de Era Vargas. Então vai de Então beleza. 1930 até os anos 2000. E é bem detalhado, Ah, assim. Então, acho que por isso que eu tô tendo alguma dificuldade para fazer o resumo. É tanto detalhe, é tanta coisa, que acaba normal. me perdendo. Mas você vai passar pelo Anísio Teixeira, então. Sim, provavelmente ainda vou passar por ele. Que mais? Samira, fala aí, Samira. Fala pro tio Celso aí como é que tá aí a sua pesquisa. O pessoal tá inibido. Ai, ai, ai. Se eu sair daqui, vai tocar fogo na sala. Cadê? Brunão, como é que tá aí, Brunão? Brunão gosta de falar. Então, Selma, eu gosto de falar. É, Então, eu tô focando, né, no
antepassado, né, de como começou a desigualdade, entendeu? A questão de a questão da tanto da desigualdade e quanto a questão do pensamento da sociedade sobre a discriminação, entendeu? Que as pessoas estão tendo uma com as outras, e inclusive com os negros. Porque Sim, quando, por exemplo, quando alguém negro vai ao shopping, ele tem um ponto de, as pessoas, né, a sociedade tem um ponto ruim, entendeu? Eu estou voltando mais o antepassado, estou vendo várias coisas curiosas, interessantes. Eu estou estudando o livro de Gilberto Freire, entendeu? Estou lendo sim. ele. E tô achando maneiro. No início eu falei, pô, que saco. Porque eu escolhi esse tema, na verdade, porque eu já tinha feito uma pesquisa antes. Não lembro em qual parte foi, mas eu tinha feito essa pesquisa, entendeu? Antes. E eu gostei, achei interessante, porque, na verdade, meu interesse, conforme eu tinha dito para o senhor, era falar sobre a indústria automotiva. E depois eu pensando, eu falei, poxa, seria interessante se eu falasse qual tipo de transporte mais viável para o Brasil, mas isso entraria mais a questão de geografia, parte geográfica. E como a gente não tem orientação, né, não tem ninguém na banca, né, como Sim. professor de geografia, eu falei, poxa, então vou voltar naquele tema lá que eu achei interessante, entendeu? Aí tô pesquisando, tô achando maneiro, tá fluindo, tá indo. Tô bem. Não, e na verdade, seu trabalho, ele, né, como você falou aí, na verdade, o que você falou é a consequência do processo que a gente viveu lá, porque a nossa sociedade está baseada nessa relação aí, né, de escravocrata e tal. São as consequências, né? O que você falou aí, né? São as consequências. Vamos ver quem pode mais falar. Lucas da Silva? Fala aí, Lucas. Como é que tá o Fala, trabalho? fala, Celso. Beleza? Tranquilo, mano. Pô, meu trabalho, Celso, A palavra é sua. tá, tá indo tranquilo. Já fiz 3 resumos aqui já sobre a polícia em si, já Hum, fiz sobre a história da instituição, sobre o despreparo da polícia militar e sobre como a nossa corrupção das pessoas afeta na própria polícia. Acaba afetando lá dentro mesmo. então são vários, tem dois assuntos aí, né? Você está dando meio que uma contextualização da corporação, né? É isso? Aham, isso mesmo. E você vai encontrar aí, na verdade, resquícios da ditadura militar, né? Muito caro, muito isso aí. Encontrei muito nessa parada. Interfere muito até hoje também. Pô, A forma da abordagem da polícia também pô, reflete muito até hoje sobre essa parada da ditadura. exatamente, é um assunto polêmico, Aham. né? Beleza. Quem está te orientando? Juliana, Ah, maneiro, legal. Então, beleza. Pô, então, continue aí. é isso. Samira, Samira quer falar? Yannick vai falar? Fala aí, Yannick, um pouquinho antes da gente acabar. Samira, Fábio já falou, Ingrid já falou, Bruno já falou, Lucas já falou. O pessoal partiu, correu correu da Berlinda. Só falta Yannick e a Samira. Fala aí, gente, antes da gente terminar. Gosto de falar, não. Pô, mas Puxa vida, a gente tá tão distante, você não vai acontecer nada com você, não vou nem. É até absurdo eu falar, desligue o O celular. meu trabalho tem um pouco a ver com sobre encarceramento em massa da população negra e tal. Caramba, isso é muito brabo, hein? Porque você vai falar sobre, na verdade, um problema social gravíssimo que por que Oi, que. Oi, eu tava, fala. oi, você consegue Mas ouvir, não Celso? tá picotando. Você Melhorou, consegue ouvir, melhorou. Celso? Ih, agora parou tudo.
Agora sim. Sim. Porque seu trabalho, na verdade, ele vai falar também sobre. Pô, seria legal você ler esse Gessé Souza. Tem um livro, não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se. Na verdade, não dá para enviar por aqui para vocês, né? Mas eu tenho aqui Da Escravidão à Lava Jato. Ih, todo mundo saiu. Então, beleza, a gente vai, na próxima aula, a gente vai. Vou tentar. Vou colocar lá na plataforma um exercício para vocês fazerem. Já tem lá um que é a hipótese. Vou colocar um terceiro exercício e vocês me mandam então. Beleza, então, gente? Tá bom por hoje, né? Beleza. Beleza, Salsinho. Tranquilo. Fiquem bem, gente. Um abraço. Outro abraço. Tchau, tchau.